Eu me chamo César Augusto Culpe, sou filho de Pedro João Culpe e Marlene Marçal Culpe. Para quem nos conhece há tantos anos, nós temos um trabalho junto à comunidade italiana de 31 anos, né? Eu uso o codinome de Cesare Augusto, meu pai de Pedrinho Culpe. Né? Nós temos um trabalho no rádio com a comunidade italiana há 31 anos que se chama Programa Rivivere l'Italia. E eu estou me despedindo do rádio, nós estamos tirando, né, no sentido, né, correto da palavra, nós estamos encerrando o ciclo do programa Rivivere l'Italia. Mas ao mesmo tempo estamos iniciando um novo ciclo. Um novo ciclo onde nós iremos buscar novamente a nossa origem. Eu estou indo para a Itália, eu preciso fazer o reconhecimento da cittadinanza italiana, porque por aqui, meus amigos, a coisa não aconteceu. Durante esses anos todos dedicados a uma cultura milenar, alegrando a nossa gente italiana daqui de Curitiba, da região metropolitana. Depois, com o advento da internet, nós tivemos o mundo inteiro nos ouvindo, a própria Itália nos ouvindo, né? E nos vendo também, porque aí vem Facebook, aí vem Instagram, vem as plataformas digitais, que isso nos trouxe uma proximidade maior até com os nossos italianos do outro lado do oceano, digamos assim. Mas a gente nunca teve, infelizmente, um reconhecimento nesses 31 anos. E agora surgiu uma oportunidade de trabalho para mim na Itália e eu vou fazer com que essa cidadania também seja tirada de uma forma diferente, como todos estão fazendo do outro lado do nosso oceano lá na Itália. Então a gente quer realmente deixar essa lembrança, esse recado importante da nossa italianidade, porque para nós o programa Rivivere l'Italia ele foi muito mais do que uma diversão. Nós acabamos começando, meu pai começou esse programa no dia 2 de agosto de 1987. Naquele advento, naquele boom de italianidade, quando a nossa cidade estava vibrante, né? Os nossos italianos estavam começando a entender que nós tínhamos força, que nós éramos mais. Em 1987, principalmente depois do centenário, eu falo muito em Santa Felicidade porque é o nosso berço. Em 78 nós tivemos o centenário da nossa terrinha, e depois disso a italianidade começou a aflorar. Vieram os grupos folclóricos, vieram os grupos de canto, do qual, inclusive, nós tivemos 2 com o Pedrinho, o I Veneti em Brasília, o Quarteto Alegre Musicante, que praticamente também estão com a sua vida curta, mas aí sim em função da falta de renovação dos componentes, porque todos vamos perdendo a nossa capacidade, estamos envelhecendo, mas é natural que a gente faça isso. Então surgiram grandes movimentos em toda a nossa Curitiba de italianidade, inclusive o Rivivere l'Italia, que foi um programa que começou com 1 hora de duração, depois ele passou para 2 horas, passamos para uma outra rádio, aonde nós chegamos, em questão de 4, 5 anos, nós chegamos na Rádio Colombo, que hoje se transformou em Super Colombo, e aonde estivemos até o domingo 26 de agosto de 2018. Foram 27 anos numa única rádio. Talvez um dos programas mais longínquos do sul do Brasil de italianidade. Mas italiano, fazíamos uma mescolata. Temos italianos do sul, do norte, do centro, do Vêneto, do Trentino, de Nápoles. Falávamos de uma Itália única, uma Itália geral, uma Itália completa, standard. Falávamos em dialeto, falávamos um pouco em língua mãe e assim por diante. Trabalhávamos música, cultura, organização, notícias da velha bota, fazendo com que a nossa gente no domingo tivesse um acompanhamento para o seu almoço. O que era isso? Almoço de família italiana sem música,
não tem graça, né? Então a gente fazia com que os domingos na casa da nona, da mama, além da boa macarronada, além da boa, né, da boa polenta, do bom vinho, também tinha o Revivere l'Italia. Mas por que terminar o Revivere l'Italia? Por que, gente? Porque, infelizmente, né, além dos problemas que nós vivemos também no país, porque italiano, vocês sabem, né? Também são, né? De vez em quando, não, mas é muito caro para fazer propaganda na rádio. Mas não é a propaganda na rádio. É o auxílio da manutenção da cultura, né? E olha onde a gente vive, ah? Santa felicidade. Isso eu quero falar bem para vocês. Não precisávamos, né? Santa Felicidade tem muita coisa grande lá, muita coisa boa. Ajuda desse tamanho assim, ó. Mas não tem problema, são outros tempos, né? Então precisamos renovar, reciclar. Vou me reciclar. Vou voltar à minha origem, como todo mundo faz, com muito carinho, com muito respeito. Sou descendente de Vicenza, né? Nós somos de Vicenza, somos vênetos também. Sei aonde estão, já estive lá, mas vou voltar mais uma vez para ver como é que está. Vou me preparar melhor para, quem sabe, um dia voltar e fazer ainda mais pela nossa comunidade. É isso que eu penso, né? E é isso que eu quero. E vai viver em Vicenza? Não, a princípio não. A princípio eu vou descer um pouquinho mais. O trabalho que nós vamos fazer, né, é um trabalho também de auxílio com os brasileiros que estão indo buscar este recurso da cidadania italiana, mas mais ao sul da Itália, pelo menos por enquanto, até as coisas, né, se normalizar. Mas claro, dentro desse projeto a gente vai fazer um geral, né, por toda a Itália, mas estarei mais próximo de Nápoles, ali uma região, naquela região maravilhosa, né, fantástica da Itália, mas trabalhando, fazendo com que outros ítalo-brasileiros, outros oriundes, consigam realizar o seu sonho, que já não precisaríamos tanto assim, já poderia ser ainda mais fácil, mas a gente sabe que, né, existem problemas e problemas dos dois lados, tanto aqui no Brasil como também na Itália. O que nos falta? Nos falta um pouquinho mais, nos falta um pouquinho mais de coragem, nos falta um pouquinho mais de união, nos falta cobrar um pouco mais, né? Talvez esse apoio que já nos foi dado um pouquinho melhor lá no passado, hoje parece também que está um pouco reduzido. Ah, vamos reclamar do consulado? Vamos, sempre vamos reclamar do consulado, porque eles são o primeiro, né, passo. Vamos ao consulado, eu queria saber como é que eu faço para tirar minha cidadania. Meu amigo, se você conseguir ser recebido no consulado, você é um cara felizardo. Começa por aí. Eles te recebem numa portinha desse tamanhinho, né, pelo interfone, e te dizem, olha, você precisa entrar no site, você precisa ligar no teléfono, ligue lá. E ó, para você. É assim que funciona hoje. Ou eu estou mentindo? Não é verdade? É culpa deles? Claro que é culpa deles. Que culpa temos nós? Né? Que culpa temos nós se o coitado do nono, quando veio, o bisnono, quando veio só com um documentinho lá, dizendo porque, né, que estou chegando, meu nome é tal, estou trazendo tanto de bagagem e estou chegando aqui. Cheguei. Esse é o documento que eu tenho. E dali é que a gente começa o processo. Né? Poderia ser muito mais, né? O que a gente vai falar? É culpa? Claro que tem culpa. Claro que tem problemas. Claro que tem muita gente procurando. Claro que não dá para dar conta de todo mundo. Mas a lei é para todos. Nós não temos culpa disso. Eu não tenho culpa de ter nascido italiano. Aliás, eu me sinto mais feliz do que qualquer outro de ter nascido com descendência italiana. Eu só quero o meu direito. Assim como você quer o seu direito. É só isso que a gente quer. A gente não quer briga. Eu não quero saber de confusão com consulado. Eu não quero saber de confusão com embaixada, com nada disso. Melhorem isso, por favor. Porque senão, né, nós seremos uma geração perdida. E nós não podemos perder. Né? A gente não pode deixar os nossos filhos
à mercê de não saberem pelo menos de onde vieram. Em relação às cidadanias feitas lá, que inclusive não beneficiam a família inteira. Como é que você vê isso? Se você acha isso correto, ou apenas está dentro de um contexto em que é negado aqui e o pessoal se obriga a ir para lá? Como é que você vê essa problemática? Isso é um problema bastante difícil até para a gente conversar, porque isso envolve leis, né? Isso envolve parlamento, e hoje eu sinto que nós, inclusive, enfraquecemos muito com a nossa questão política na Itália. Ela enfraqueceu muito em função da perda dos nossos candidatos, que infelizmente acabamos não conseguindo eleger por aqui, né? Nós perdemos uma boa porcentagem, apesar de ser difícil, sabemos do trabalho difícil que foi nas últimas legislações, para conseguir vencer a resistência da própria Itália, porque a Itália também tem a sua resistência quanto à imigração. Existe uma ala da Itália que luta contra isso, a gente sabe disso, mas é um direito que nós temos, e isso não tem como a gente questionar, né, ou ser questionado. A questão de se fazer na Itália também se deve à inoperância daqui do nosso trabalho consular. Porque se tivéssemos mais opções, mais consulados, né, talvez um pouquinho mais eu diria, de rapidez nisso tudo, eu tenho certeza que a coisa seria diferente. Essas filas quilométricas, esses anos todos de espera, essa angústia faz com que quem tenha um pouco de condições prefira fazer na Itália. Mas fazer na Itália também representa o quê? Representa você voltar para a tua origem, né? Representa você ter acesso da onde saiu o teu nono. Né? Hoje se faz aonde? A Itália permite que se faça em qualquer comune italiana. Isso é notório, isso é lei. Todas as assessorias que estão prestando esse serviço, e são muitas, diga-se de passagem, algumas completamente despreparadas e com uma picaretagem absurda, né? Estragando quem está fazendo a coisa certinha, mas isso envolve valores, né, gente? Isso é muito caro. Hoje se pagar por uma cidadania é muito caro. Então quem tem condições vai. Quem não tem, infelizmente, fica na fila ou fica, né, ou fica sem. Mas isso não é justo, nós temos o direito. Nós temos que repensar isso. Nós temos que refazer alguma coisa. E falávamos de voltar à origem. Que bom se eu pudesse, por exemplo, fazer a minha cidadania lá em Vicenza, na terra do meu nono. Seria muito legal. Mesmo fazendo com assessoria, não tem problema, né? Porque pode ser... Mas seria muito legal se eu pudesse resgatar isso. Eu conheço, você talvez conheça, mas muita gente não conhece a terra dos seus avós. E essa emoção eu tenho certeza que seria muito maior. Esse rendimento, esse turismo de regresso, talvez seria até maior do que esse turismo que hoje, né, esse comércio que funciona em torno da cidadania italiana. Você poder voar lá em Trento, você que é do sul, você vai para o sul, você que é do norte vai para o norte, você que é do nordeste vai para o nordeste, você que é vêneto, você vai para o Vêneto. Não precisa falar vêneto, mas também precisa falar italiano, né? Porque os vênetos não falavam italiano. Quando chegaram aqui, a língua deles não era o italiano, até porque não existia. Já tinha se perdido a ligação com a Itália. O Vêneto, a Itália era um pedaço de terra misturado com um monte de gente, né? Já estavam há 100 anos sofrendo uma perseguição, sofrendo a perda de todos os seus direitos, né? Infelizmente a história conta, para quem leu, para quem sabe um pouquinho da nossa história, foram mais de 100 anos até conseguirem descobrir que eles poderiam sair de lá, ou até serem ofertados alguns espaços no mundo para que eles saíssem da Itália. Essa é a lei. Mas eles não falavam italiano, eles falavam vêneto, eles falavam um dialeto deles, que hoje nós mantemos aqui. Que hoje a Itália se orgulha de dizer que ainda existe. Né? É coloquial, é antigo, é inoperante, é isso, aquilo. Não interessa, é nosso. A língua é nossa. Né? Isso nos pertence. Então a cidadania também nos pertence. Né? Vamos lutar, gente. Vamos fazer com que a coisa cresça.
Vamos nos unir um pouquinho mais. Né? A gente sempre sabe que o italiano tem a dificuldade. E eu aprendi uma vez com um amigo meu, editor de revista italiana, há muitos anos atrás. Um cara me disse assim: você já viu Michelangelo dividir obra? Ele falou para mim isso, eu nunca esqueci, eu era criança. E eu nunca esqueci a verdade. O italiano tem dificuldade, né, gente, em dividir as coisas. Mas quem sabe, né? Quem sabe se as nossas associações, quem sabe se os nossos círculos, alguns que ainda estão vivos, porque a gente sabe também que isso é uma coisa que está se perdendo, mas quem sabe se as nossas lideranças, a gente vê em Porto Alegre, a gente vê a briga que acontece aí no Espírito Santo, a gente vê o Santa Catarina se mobilizando, o Paraná, né, mobilizando-se para quê? Para que tenhamos liberdade um pouquinho mais, para que saiamos desse casulo que nós vivemos dentro de um único consulado para tomar conta de todo mundo. Para quê? Que comércio é esse que deve ser tão bom que eu não posso dividir, né? Deve ter alguma coisa muito boa atrás disso. A gente sabe que é assim, mas a gente também não pode ficar, né, falando abertamente porque é muito chato. Ô César, você com 31 anos, né, o De Reviver rádio, L'Italia, né, isso. de rádio, exatamente batendo nessa mesma tecla, difundindo a cultura italiana, música com dança, com Um pouco de tudo, né? Casos e tantas entrevistas, tanta gente passou pelo estúdio lá, né? Sim, sim. Que análise você faz? Houve um tempo em que, obviamente, fomos proibidos de falar italiano, inclusive, na Segunda Guerra, veio o regime militar, houve a abertura, e daí houve essa explosão, essa busca. Num primeiro tempo, amor à Itália, etc. Agora o pessoal quer um pouco mais. Como é que você vê essa transição toda, essa busca pela italianidade que envolve, inclusive, a percepção, o reconhecimento desse direito? Bom, há 30 anos atrás, eu falo de 30 anos, mas a gente é um pouquinho mais antigo, existia uma certa vergonha de ser italiano. Né? Era uma coisa estranha, né? A gente tinha um pouco de vergonha, até porque éramos chamados muitas vezes de polenteiros, né? Pessoal de pouca cultura, ignorante. Eu sempre digo, né? Eu até acompanhei recentemente um documentário onde o nosso querido Darcy Lusato, né, que é um defensor da língua italiana, ele dizia num texto que eles eram ignorantes, mas eles ouviam Vivaldi. É diferente, né? Então não dá para você simplesmente eliminar ou acabar com uma cultura do dia para a noite. Veio a Itália, vieram os italianos engravatados, que a gente costuma falar que é um problema sério. Eu tenho paura de gente engravatada, principalmente italiana gravata de seta. Esses aí, então, vou te dizer, meu amigo, vem com a postura elegante, mas fare cosa niente, né? Não fazem praticamente nada, ou muito pouco. Então não adianta. E eles acabaram mistificando isso. Mas a gente não perdeu a essência. Né? A gente não perdeu a essência. Graças ao Reviver l'Italia, nós conseguimos manter vivo até hoje crianças que se tornaram jovens, que casaram, que formaram famílias e que até domingo passado, até o último programa, estavam conosco, que choraram copiosamente pelo fim do programa. Como nós sentimos muito por também terminar. Mas são ciclos da vida, são coisas que acontecem e precisam acontecer. Né? Infelizmente aconteceu. A gente não tem bola de cristal para saber o futuro. Mas aconteceu e precisou acontecer. Um fato maravilhoso, nos dá uma notícia triste. Muita gente passou pelaquela rádio. Muitos artistas, muitos amigos, muitas famílias foram criadas e são mantidas até hoje. As páginas sociais podem provar isso. A gente tem audiência no mundo inteiro. Mas por que tem que terminar? Porque é assim, porque termina. A vida é assim. A vida é feita de começo, meio e fim. Né? Mas um dia a gente pode voltar ainda. Eu acho que, quem sabe, né? Vamos torcer. Agora, não percam a esperança. Você que é descendente de italiano, você que gosta
de música, você que se emociona quando ouve o hino da Itália, você que chora quando vai a uma festa italiana e vê aquelas famílias chorando, se abraçando, não perca isso. Porque isso é herança deixada pelo teu nono. É isso que a gente briga todos os dias. E me diga, então agora falemos sobre o sentimento, deixar o coração falar. Você Ótimo. está voltando, você obviamente já conhece a Itália, mas Sim. você vai morar um tempo lá. Como é que tu te sente voltando, inclusive com um trabalho na Itália? Como é que você está? Eu ainda confesso, Peron, que eu não sei o que me espera na Itália. Eu, quando estive a primeira vez na Itália, eu era mais jovem e a Itália era diferente. Ainda não existia a zona do euro, ainda era mille lire, a Dolce Vita existia, né? O Dolce Far Niente também. Hoje, me parece que não tem mais nada disso. Nós somos os verdadeiros italianos. Eles dizem isso. Nós somos os verdadeiros italianos. O italiano da América, o italiano dos Estados Unidos, da Argentina, do México, da Austrália, da onde nós defendemos uma Itália que não existe mais. A Itália está sofrendo muito por receber tanta gente, não está conseguindo coordenar mais isso, está sofrendo uma resistência fortíssima política, está passando por um problema sério, mas ao mesmo tempo, talvez mais lá na frente a gente possa até entender o que eles estão tentando fazer, né? Porque a gente sabe que ali é a entrada para todo mundo e não tem como abrigar mais do que já tem lá dentro. Ninguém quer receber em volta, né? As outras, ninguém quer saber. Os países em volta não têm mais espaço. A Itália também não tem mais espaço. Então, né, não critiquemos tanto às vezes. Temos que pensar um pouquinho melhor. Mas a gente sabe que todos têm direito ao sol. Ninguém sai do seu país, ninguém sai da sua cidade, ninguém deixa a sua família porque quer, mas porque precisa e porque precisa de um pouco mais, né, de tranquilidade e de paz. Então a gente também tem que pensar nisso, mas eu estou esperando uma Itália bem diferente. Uma Itália moderna, mas ao mesmo tempo uma Itália muito mais, talvez até injusta, com muita gente. Você vai manter as ligações aqui. Como é que vai ser esse... Vai desligar do Brasil? Não, pelo contrário, imagina, né? O teu trabalho não vai posso, exigir. não posso. Eu vou estar em contato com os brasileiros todos os dias. Não tem como desligar do Brasil. Eu vou deixar todos os canais do programa de rádio nosso aberto, pelo Facebook, né? Programa Reviver l'Italia. Vou deixar o Instagram aberto, vou deixar o Facebook aberto, vou deixar o WhatsApp aberto, tudo vai ficar aberto, menos a rádio, o espaço, né, das ondas da rádio que não vão poder ser utilizadas. E lá a gente vai ver, de repente pinta uma outra oportunidade, a gente pode fazer um trabalho de lá para cá, numa rádio web, numa rádio... Hoje tudo é moderno, tudo é muito rápido. A gente pode até pensar, quem sabe, fazer algo televisivo futuramente. Meu sonho sempre foi fazer televisão, eu confesso. Eu sempre tive vontade. Ainda existem alguns programas televisivos, não sei se no Brasil, muitos, mas eu sei que tem alguns, mas muito voltado para a música, muito voltado para as coisas mais... né, um outro tipo de italianidade. Eu já penso diferente. Eu já quero ir na colônia, eu já quero extrair ainda alguns relatos, nós temos preparo para isso, a gente tem cultura para isso, a gente tem conhecimento para isso, para ir buscar ainda aquela informação lá de trás, trazer o passado dentro do futuro e não esquecer de ninguém, né? Fazer aquela transição, trazer o passado até o futuro e no futuro a gente mostrar para as novas gerações quem eram e por que vieram. Porque isso vai ter que ser mantido, isso não pode ser esquecido, né? Porque senão lá na frente nós vamos ter crianças completamente despreparadas, que é o que a gente está vendo aí, infelizmente. Tem que dar Na tua visão e com o teu conhecimento, com teu relacionamento aí nesses anos todos, vamos desmistificar essa questão. Por que as pessoas procuram, apesar de toda a dificuldade, e teimam e insistem em querer ser reconhecido como italiano? A tua visão sobre isso?
ser italiano é um sentimento que envolve um pouco mais do que só coração, né? Ser italiano é uma questão de alma, é uma questão de resgate, é uma questão de se sentir diferente. Eu acho que a italianidade ela trouxe durante esses anos todos algumas coisas, alguns sentimentos que eles vão aflorando, né? Eles vão crescendo. Você ter um sobrenome italiano hoje representa muito mais do que ser torcedor da Ferrari, muito mais do que gostar de macarrão, muito mais do que beber bom vinho, muito mais do que cantar, se emocionar cantando, muito mais do que tudo isso. É um sentimento justamente de resgate, de estar vivo e ligado a um país milenar, a um país que nos deu a condição, né, de termos raízes, de termos história, de termos um pouquinho mais desse amor que a gente sente um pelo outro, da gente se sentir bem, da gente ter vontade, da gente ser italiano. Então o resgate é mais ou menos esse. Eu acho que desses 31 anos que eu tive esse contato, que nós tivemos esse contato, né, principalmente o meu pai, o Pedrinho, que teve mais contato, porque ele também teve o grupo de música que ele fazia, né, os dois grupos de música, além da rádio, ele pôde alegrar muitas festas. Eu acho que o sentimento que você vê, de você olhar, de você ter o espanto das pessoas, né, em cima de uma cultura, eu não vi em lugar nenhum. Eu não vejo com respeito a todas as outras culturas, mas parece que o italiano tem um algo a mais. Acho que é questão de sentimento mesmo, né? O italiano é sentimental, o italiano é chorão, o italiano é brincalhão, o italiano também sabe ser sério, ele é um pouco de tudo. Mas acho que aí é uma questão de alma, é uma questão de resgate mesmo, sabe? Alma e identidade. Alma e identidade. RG, DNA. DNA. Ah, eu não sei por que eu sou assim. Dio santo, eu escuto uma música, eu já me dá vontade de chorar. Eu nunca fui para a Itália, mas quando eu vejo aquelas coisas lá, me dá um arrepio. É isso, é DNA. Né? É isso que faz. E é isso que a gente não pode perder. É isso que a gente tem que deixar para essa próxima geração. Porque é essa geração que vai mudar tudo. São eles que vão mudar. Mas não vão perder nunca a ligação com a pátria-mãe. E que a Itália nos respeite um pouquinho mais. É isso que a gente precisa. Que grandes momentos você enumera nesse caminho dos 31 anos de Revivere in Itália? Talvez essa informação até o Pedrinho, né, pudesse nos dar. Ele hoje está mais afastado. Eu assumi, comecei desde 87 com ele, sempre juntos, sempre parceiros. Nós começamos juntos, eu era ainda um menino, imagina, a gente tinha uma, né? Mas passaram muitas coisas pelo programa. Nós tivemos o caso de homenagear, por exemplo, nós tivemos morte de Papa, nós tivemos morte dos cantores. Um dos programas que eu nunca vou esquecer foi o dia da morte de Sérgio Endrigo. Foi um dos programas mais lindos que nós fizemos de todos os 31 anos. Porque, imagina, né, homenagear um cantor, homenageamos Pavarotti, por exemplo, também na sua morte, homenageamos vários cantores, vários artistas, Modugno, todos eles passaram e ainda estavam passando pela trilha sonora do Revive. Né? Alguns foram visitar a gente, nós tivemos a visita de muitos artistas, né, como hoje faz sucesso o Luciano Bruno, a Mafalda Minozzi, o Fred Rovella, essa gente toda, né? Que a gente vivia sempre juntos, muitas entrevistas, muitos shows, muitos aniversários, fizemos grandes eventos para a comunidade, jantares, trouxemos grupos da Itália para cantar aqui, principalmente corais. Então nós tivemos momentos maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos. São inúmeros, fica até difícil. Fomos homenageados pela própria Câmara Municipal, pela Assembleia Legislativa, por entidades italianas, né? Nós tivemos grandes passagens, as próprias, né, as revistas italianas sempre deram muito destaque para a gente, os jornais italianos, muito destaque, mas sempre dentro de uma única
de um único intuito: fazer cultura italiana. Só. Foi só isso que fizemos. Ganhar dinheiro com isso? Não. Cultura não dá dinheiro. Desculpa falar, mas cultura não dá. Né? Quem vive de cultura sabe disso. Cultura é um estado de espírito. Né? O fato de estarmos no domingo, porque o programa era feito no domingo, 11 horas da manhã, hora de almoço para muita gente. Enquanto você estava almoçando com a sua família, nós estávamos na rádio. Né? O nosso almoço era esse. Maravilhoso, por sinal. Né? Maravilhoso, por sinal. Mas com muito prazer, com muito orgulho e com muito respeito. E esse foi o nosso histórico. Nós tivemos muitas atividades, fizemos muita coisa bacana. Eu acho que eu só tenho a agradecer a todos, agradecer a quem nos deu a honra de ouvir, agradecer a quem foi nosso patrocinador, nosso incentivador. Nós tivemos muitos que lideraram com a gente, que brigaram com a gente, que nos apoiaram para que a coisa pudesse funcionar durante todos esses anos. Muitos anos eu sei que meu pai também fez por conta própria. Sofreu bastante também, mas isso é um outro tempo, né? Isso tudo já passou. Isso tudo apenas tem que ser registrado. Já passou e hoje a página está virada. Vamos pensar futuro, vamos pensar para frente, vamos pensar o que vai ser feito daqui para o próximo, né? Para o próximo ano, para o próximo século, o que vai ser feito pelas nossas crianças, pelos nossos bambinos italianos. É isso que nos preocupa e é isso que a gente tem que manter sempre focado, né? Mas sem perder a nossa origem. Tá? Eu só tenho a agradecer mais uma vez a toda essa gente, a todos vocês. Meu muito obrigado, meu grazie mille. E ao futuro a gente espera que seja promissor para todos nós, para o nosso país, para a nossa Itália e para a nossa gente italiana. Você não diz adeus, então, você diz um até logo. Até breve. Jamais direi adeus, né? Jamais, porque adeus é uma palavra muito, muito difícil. Até porque italiano, com a nostalgia que tem, né? Com a nostalgia. Nostalgia é uma palavra bonita, né? É uma palavra bonita, muito melhor do que adeus, né? Adio, nostalgia. Tchau, arrivederci. É diferente, né? Eu ainda volto para continuar esse trabalho aqui. Mas primeiro eu vou me preparar, ainda mais. Tenho certeza disso, tá? Com certeza a gente voltará a se ver. Vamos nos ver mais vezes ainda pelo caminho. A princípio, o quê? Meio ano? Um pouco mais? Pelo menos de 6 meses. De 6 meses a 1 ano. Eu espero que o Brasil, né, e os brasileiros continuem bem. E vou torcer muito para que isso aconteça. Não depende só da gente. Não, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Peron, sempre pela tua gentileza, um amigo de muitos anos. E sucesso para você também na tua empreitada aqui. Grazie. Arrivederci.